Como executar o drywall mais rápido e sem ajudante? Fala, meu querido, tudo bom? Meu nome é Wellington, eu sou gesseiro há mais de 9 anos e eu estou muito feliz que você está aqui, porque eu vou te passar todas as dicas, tudo aquilo que eu aprimorei dentro da minha execução, da minha obra, que faz com que seja muito mais rápido do que, às vezes, a maioria dos profissionais. Isso faz com que eu tenha uma efetividade, que eu tenha uma agilidade muito maior na execução da obra, possibilitando fazer várias obras mesmo sem que eu tenha ajudante, só pela velocidade da execução. E eu separei aqui em 6 passos que são muito simples de você aplicar, mas não quer dizer que, pelo fato deles serem simples, que eles não são importantes, não. Não é o fato de ser simples, é porque eu tornei simples para que vocês consigam entender e aplicar no seu dia a dia. Fechou? Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui. Esses vídeos não vão ter cortes, tá? Vai ser como se fosse no ao vivo mesmo, né? A gente faz algumas lives aqui e é nesse formato, é sem corte, é a gente conversando mesmo. Então, eu peço para que você preste bastante atenção nesse assunto. Já aproveita e faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Eu preciso da sua ajuda, essa é a realidade, né? Porque eu tô aqui passando todo o conhecimento de drywall. Talvez você nunca me viu, eu trabalho há 9 anos, já faturei mais de $500 mil com drywall. Eu quero passar todo esse conhecimento, né, para que você, profissional, possa aumentar o seu faturamento. Esse é o único desejo que eu tenho. Então, se inscreve aqui no canal, beleza? Ativa o sininho para que você receba a notificação assim que você receber mensagem. Eu vou esperar você fazer isso. Vamos fazer o seguinte? Pega agora, ó. Vou dar uma pausa aqui no conteúdo. Eu quero agora, vai lá. Aperta no botão de se inscrever. Aperta no botão ali do sininho. Vamos esperar. E... fechou, maravilha. Se inscreveu? Agora é o seguinte, se você tiver um gesseiro, amigo teu, que você fala, cara, é muito bom que você aprenda também, é muito bom que o seu amigo aprenda também a aprimorar a sua técnica, a aprimorar os seus resultados, envie esse daqui para ele que eu não tenho a menor dúvida que vai fazer total diferença. E se você já quer dar aquele passo além mesmo, quer ter todo esse conteúdo que eu trago, é tudo pronto, porque aqui eu tô passando gradativamente, às vezes acaba sendo conteúdo um pouco mais longo. Agora, se você quer a pílula, aquilo que é rápido, objetivo, direto ao ponto, que vai te ajudar a aumentar de fato quantos orçamentos você fecha, vai te ajudar a aumentar também o ticket médio do seu orçamento, o preço que você cobra, sem falar na vida pessoal, profissional, enfim. Eu montei um treinamento que é completo, que vai te ajudar a chegar nesse lugar, aumentar o seu faturamento, ter maior qualidade de vida, fechar mais orçamento, falei 2 vezes, aumentar o ticket médio, era isso que eu ia falar, do seu orçamento, sem falar nas outras técnicas que tem lá, e toda semana tem conteúdo novo. O link tá na descrição e também vai aparecer aqui durante o vídeo no QR Code que fica no canto da tela. Fechou? Então bora lá pro nosso vídeo. Deixa eu colocar aqui na tela do meu computador, isso. Parece que eu tô um pouco gripado, então pode ser que se eu ver fungando algumas vezes aí, mas fé em Deus que vai dar tudo certo. Então vamos lá. A aula de agora é como executar o drywall mais rápido sem ajudante. Esse é o passo 1, que é o passo do foco. Exatamente. E o que você tem que fazer nesse passo do foco? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui, achei. No foco, você vai... Aqui, vou até colocar aqui, foco. Eu tenho que colocar aqui. E entre parênteses eu vou colocar aqui, ó. Tirar. Não, entre parênteses não. Já vou colocar como primeiro já. Aqui, ó. Primeiro ponto. Vou colocar os pontos aqui. Isso. Primeiro ponto. Tirar as distrações. Nós vamos trabalhar em cima de tirar as distrações para que você consiga ter tempo hábil. Você lembra que eu falei que ia ter o QR Code? Está aqui em cima da tela, ó. Tá desse lado aqui. Isso, lá em cima, ó. Tem o QR Code, você aponta o seu celular, você vai cair numa página e você vê se faz sentido para você isso que tem no treinamento ou não. Então, ó, tirando as distrações. Qual que é a primeira das distrações que a gente tem que prestar bastante atenção? Ó. Deixa eu pegar aqui esse tirando as distrações e vou colocar ele aqui mesmo, porque eu acho que fica esteticamente melhor. Aqui. Isso. Primeiro ponto, não acessar o celular
a menos que seja necessário. Por que não acessar o celular a menos que seja necessário? Muito simples, cara. Você tá ali mexendo no celular, eu não sei se já aconteceu com você. Mas sabe quando você entra ali no Instagram, você vai ver o Reels ali, você entra no TikTok. Cara, você entra num mundo paralelo. Você cai ali e pra sair disso é muito difícil. Quando você percebe, já passou 15, 20, 30 minutos, você tá ali no celular. Então Cara, isso é uma armadilha que atrapalha, que, nossa, massacra a produtividade. Então precisa tomar bastante cuidado com o celular, só pegar ele em caso mesmo de necessidade. Em caso, lógico, você é um cliente, está mandando mensagem, você precisa responder o cliente, você pega ali, responde o cliente e já deixa o celular de lado. Não abre outros aplicativos, só faz o que é extremamente necessário naquele momento. O segundo ponto é evitar conversas que não tem a ver. Será que é a ver? É esse a ver? Que não tem a ver com o assunto, com o serviço. Vou colocar aqui com o serviço. Por quê? Porque às vezes ali, ó, eu tô escrevendo na tela e vocês não estão vendo. Aí, pronto. Porque às vezes você tá ali no serviço, conversando com o ajudante que tá com você, ou até com o cliente, e você não percebe. Mas o tempo voa, cara. O tempo voa, às vezes você vai conversar, você senta, você vai falar da vida, quando vai ver, passou 30 minutos. Então, evita de puxar assuntos ou de dar ideia para assuntos que não tem a ver com o serviço. Então, você vai perguntar, o corte da chapa corta aí 15 por 16, por 1,80. Pronto. Agora, pega para mim 2 perfis. Pega para mim uma catoneira, uma tabica. Essas têm que ser as conversas durante o serviço. Porque isso não é muito tempo. Eu faço dessa forma porque eu consigo aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui. Eu podia ter colocado no título, mas vou colocar aqui embaixo. Consiga executar 12 horas em 6 horas. Eu vou até colocar de vermelho aqui, que é para ficar bem, que é para você lembrar bem disso. Por quê? Porque esse foi o resultado que eu tive quando eu comecei a aplicar essas coisas que eu estou te ensinando. Eu passei de ter 12 horas de trabalho para ter 6 e produzir a mesma coisa. E tudo isso porque eu fui retirando essas coisas que estavam minando, me atrapalhando para alcançar o meu resultado, que era o quê? Terminar aquela obra no menor tempo possível. E por que isso? Ah, mas trabalhar é bom. Lógico, mas você tem que trabalhar de maneira inteligente. Por que trabalhar 12 horas para executar uma obra que eu consigo executar em 6? Não faz o menor sentido. Ah, mas eu vou ter mais tempo livre para quê? Exatamente, para você fazer alguma coisa de diferente em sua vida. De repente, você quer fazer um outro curso, você quer se profissionalizar em outra área, ou você quer aumentar o seu faturamento, você precisa criar conteúdo na internet, você precisa mexer com marketing digital, com alguma coisa. Você tem espaço para prosperar. Agora, se você está ocupado o tempo todo só executando tarefa, só fazendo serviço, indo lá e fazendo... Isso não vai fazer você prosperar. Porque a única coisa, quando você está ali executando, dando o seu tempo, o que você está fazendo? Você está vendendo hora. E aquilo ali é baseado na sua hora de trabalho. Então, se você está fazendo serviço e quer viver uma vida sempre assim, tá tudo certo. Mas lembre-se que é muito difícil de prosperar quando você vende a sua hora para o trabalho. Agora você tem que empregar a sua hora de maneira mais inteligente para que você consiga prosperar e aumentar o seu faturamento. Então, evite conversas que não têm a ver com o serviço. Terceiro ponto, esse daqui é muito doido. Aprenda a dizer não. Wellington, por que aprenda a dizer não? Muitas vezes na obra, você vai ter pessoas te chamando para fazer alguma coisa. Te chamando, vamos tomar um tereré com a gente? Acontece bastante aqui no meu estado. Vamos tomar um tereré com a gente? Aí você precisa falar, não. Mas tem que falar de uma maneira que o cara não vai ficar chateado também, porque até homem na obra também é dodói às vezes. Então você precisa falar, pô, agora não dá, meu querido, preciso terminar aqui rápido, tá? Tô com prazo apertado. E aí
você precisa aprender a argumentar e aprender a falar que você não pode. E não ir, e não fazer algumas coisas. Você vai conseguir identificar essas coisas que eu tô falando no seu dia a dia. E aí você vai pegar e vai falar, olha, não vou. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso. Você tá entendendo? Tem que aprender a dizer não. Porque se você diz sim pra tudo, significa que você diz não para aquilo que você quer. Porque às vezes, se você quer executar o seu serviço em 6 horas, lógico, quando é com um cliente, chega, você vai conversar com o cliente, óbvio. Quando é uma pessoa importante, assim, que quer algo relevante a respeito da obra, então chega lá o cliente, eu queria ver um detalhe com você. Você desce, conversa com o cliente, óbvio. Agora eu tô falando para outras coisas, que não tem nada a ver com a obra, tem nada a ver com o serviço, e que você pode absorver, que você pode retirar, que você pode dizer não. E aí você precisa dizer não nisso para que te sobre tempo. Porque senão você diz sim para tudo e diz não para aquilo que você quer. Que nesse caso é terminar o serviço na metade do tempo que você propôs. Então esse foi o terceiro ponto. O quarto é... Vou botar aqui para nossa tela. Ensaie... Deixa eu até colocar aqui. Ensaie mentalmente sua tarefa. O que quer dizer ensaie mentalmente a sua tarefa? É muito simples. É você imaginar você executando o serviço. Eu já faço naturalmente isso na hora que eu estou fazendo o orçamento para o cliente. Porque eu tenho como costume de medir peça por peça, perfil por perfil, tabica por tabica, cantoneira por cantoneira e, quiçá, parafuso por parafuso que eu vou usar naquela obra. Então, quando eu faço essa retrospectiva na minha mente para fazer o orçamento, eu já estou ensaiando mentalmente como vai ser a execução daquela obra, considerando as medidas da parede, considerando a altura do forro. Você está entendendo? Então, eu utilizo esse passo de ensaiar mentalmente, eu aprimorei. Não faço antes de eu ir para o serviço. Só, eu faço ele enquanto eu estou fazendo o orçamento da obra. Porque daí eu já consigo... fazer o orçamento, né? Descobrir quanto de material eu vou precisar de cada perfil, de cada material. Eu sei exatamente quanto eu vou precisar e aonde eu vou colocar e como eu vou colocar. Você tá entendendo? Por que é importante fazer esse ensaio mental e já, de preferência, na hora do orçamento? Porque você mata 2 coelhos numa só. Você faz um orçamento bem feito e bem preciso e você já tem preparado na sua mente como você vai executar. Quando chega na obra, você não precisa pensar no que você vai fazer. Já está na cabeça, é só você pegar e executar. Então, esse foi o quarto. Ensaie a sua... mentalize, né? Mentalize a sua tarefa, ensaie mentalmente. O outro ponto e quinto é... Nosso quinto ponto é mantenha a sua energia para cima. Eu peguei e anotei previamente esses pontos, por quê? Porque eu não quero deixar nenhum detalhe para trás. Eu quero falar para você na íntegra e tudo sem deixar nenhum vestígio. Eu quero falar tudo como eu faço para que você alcance os resultados que eu alcancei. Então, eu estou dando aqui o passo a passo, eu anotei tudo, eu sentei, pensei, repensei, coloquei passo a passo do que eu faço e é isso aqui o que eu fiz para manter o foco. Fechou? Então aqui, ó, no quinto, mantenha a sua energia. Wellington, como que você mantém a energia? Muito simples. À noite, boa noite de sono. Então, na noite anterior, é muito bom você ter tido uma boa noite de sono. Então, se você quer ser produtivo, você precisa ser intencional. Então, se você está lá numa festa, é 9 horas da noite, no outro dia você tem que acordar 5h30 ou 6 horas, 9 horas já está na hora de ir para casa, porque até chegar em casa, abaixar os ânimos, tomar um banho, trocar de roupa e dormir, já vai ter dado 10 ou 11. E mais... assim, as pessoas falam que precisa de 8 horas de dormir, mas 7 horas você já consegue um descanso top, pelo menos eu. Cada ser humano é diferente, tem gente que quer com 6 horas, enfim. Eu preciso de 7 horas, então eu procuro ter sempre 7 horas de sono antes de ir para a obra, para que eu tenha energia para executar o serviço. Porque não adianta nada você querer fazer na metade do tempo sem energia. Energia é uma chave muito importante. Você está entendendo? E também a alimentação, aquilo que você bebe. Eu, por muito tempo, eu consumi bebida alcoólica e aí eu ia trabalhar no outro dia de ressaca, desidratado, e aí não tem energia. Então, se você está trabalhando, tem que se controlar para que no outro dia você tenha energia para trabalhar. Que seu corpo esteja hidratado para você trabalhar. Então, tem que trabalhar com a mente. Tem que ser inteligente nas escolhas para que você colha esse resultado que você procura. Então, mantenha a energia. No sexto, não seja multitarefa.
Rapaz, eu acho que são 7, hein? Ah, não, são 8. Nossa, eu coloquei bem errado aqui no... Coloquei bem errado aqui, não é um de 6, é um de 8. Cara, tá muito completo isso aqui. Sério, eu não acho em lugar nenhum esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Precisei quebrar a cabeça, 9 anos pra aprender isso, tô passando aqui de graça. Sou muito doido mesmo. Então vamos lá. Não seja multitarefa. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, se você tá com a tarefa de executar uma peça agora, cara, eu tô com a tarefa de executar o quarto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai focar nessa tarefa. Você não vai fazer isso enquanto você faz alguma outra tarefa que precise da sua atenção. Deixa eu pensar aqui no exemplo. Por exemplo, enquanto você está fazendo o gesso, fazendo o teto, né, você para ali na metade, está montando isso tudo, parou para começar a outra parede. Uma parede que você vai fazer. Aí para a parede no meio e começa a fazer Isso daí não funciona, porque daí você não tem uma sequência, você não criou um script daquilo que você vai fazer. Então, ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, nesse sentido, pode não ser a coisa mais... Na verdade, não é a coisa mais eficiente. Você precisa criar um script do começo ao fim e executar ele, até para daí você passar para uma outra tarefa. Lógico que tem um caso que a pessoa prefere fazer primeiro a armação de toda a casa, depois prefere fazer... colocar chapa em toda a casa. De qualquer forma, independente do seu método, você não é bom você ser multitarefa, né? Você variar muito. Então, por exemplo, se o seu padrão é você fazer a estrutura primeiro de toda a casa, então você vai focar nisso. Você não vai fazer estrutura e parar na metade e começar a chapear. Não. Se a sua metodologia é essa, então você vai seguir etapa por etapa até o final e focar nela. Só que aqui tem um contraponto também, que é muito interessante, porque existem tarefas ativas, ou melhor, tarefas primárias, tarefas secundárias. O nosso cérebro, ele pode operar das duas formas. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo drive, fazendo forro, parede, qualquer coisa, eu já sei fazer aquilo no automático praticamente. Não precisa pensar para fazer. É só pegar e executar. Você tá entendendo? Já aconteceu uma vez de eu nem lembrar como eu fiz, eu só sei que estava pronto. Lógico, né? Eu não lembrar, tipo, de tirar a medida, não lembrar de quando eu parafusei tal chapa, mas quando eu percebo as coisas já estão vindo prontas. E por que isso acontece? Porque entrou no automático, você já sabe fazer o passo a passo, já decorou aquilo há muito tempo, o corpo praticamente faz sozinho. Nesse caso, você pode colocar uma tarefa secundária na execução do seu serviço. E como que você faz isso? O que é uma tarefa secundária? Uma tarefa secundária é uma tarefa que não vai utilizar a sua atenção motora. Atenção motora, aquilo que você pega com a mão e faz. Não vai usar essa atenção. Então, a sua mente está vaga, está livre para você fazer o que você quiser. É nesse sentido que entra, é nesse lugar que entra a tarefa secundária. Então, você vai colocar um fone de ouvido de preferência, ou colocar... Eu prefiro o fone porque daí ninguém ouve o que eu estou ouvindo e fica tudo certo, cada um, né, escolhe o que quer ouvir. Por mais que na obra, às vezes, o cara coloca o radinho lá com as músicas ruins pra caramba e coloca alto. Você não precisa ser assim, tá bom? O fone é baratinho. Vai lá, compra um fone e coloca. Por quê? Porque enquanto você executa o serviço, você pode estar lendo um livro, um audiobook. Isso eu já fiz muito, Dos 12 livros que eu li no ano que eu fiz, que eu preparei esse conteúdo, todo esse processo, eu acho que uns 8 livros, 8, 9 livros eu ouvi assim, através de audiobook. E cá entre nós, ó. Um livro, ele vai ter em média aí, um livro bonzinho já, 8 horas de áudio. 8 horas. Então, para que eu consiga terminar um livro através do audiobook executando o serviço de drywall, eu preciso de 2 dias. Lógico que no começo é muito difícil de você assimilar essas coisas e lembrar do que você ouviu nas primeiras vezes que você começa a fazer isso. Mas com o tempo isso se torna automático e a sua mente começa a guardar mais informações. Então você consegue ler vários livros em uma velocidade muito rápida, em questão de dias, enquanto você ganha dinheiro fazendo drywall.
Você tá entendendo? Então, você pode usar essas estratégias para poder alavancar o seu conhecimento, aprimorar a sua técnica, aprimorar suas vendas. Já li livros de vendas, de inteligência emocional, tudo dessa forma, que me ajudou de uma maneira absurda. E você vai perceber como você vai conseguir multiplicar as horas. Porque, por exemplo, se são 8 horas para ler um livro e você quer e você escolhe ler ele da maneira manual, pegar, sentar e ler. Em 6 horas de serviço, então, no dia você vai ter que gastar 6 horas de serviço e 8 horas para poder ler o livro. 8 mais 6 vai dar 14. Você vai gastar 14 horas para terminar essas duas tarefas. Agora, se enquanto você faz o gesso, você começa a ler o livro, você pega aquelas 6 horas do gesso, tem 6 horas ouvidas já do livro. Então, você só vai precisar de mais 2. Então, uma tarefa que demoraria 14 horas, vai demorar só 8 horas para ser cumprida. Você percebe como isso é acelerar o tempo? É como você, o que eu gosto de chamar de remir o tempo. É você pegar e antecipar uma tarefa, você terminar antes. Isso vai te ajudar muito a alavancar em qualquer área da sua vida que você quiser fazer. Tem gente que pega e coloca livro de autoajuda, outro coloca livro de histórias, outro coloca, enfim, não interessa. Você pode fazer outras coisas. Eu também ouvi muitas palestras, assim, muitas mentorias que são através de podcasts, também através da tarefa secundária, enquanto eu fazia o drywall. Enquanto eu fazia paredes, forros, 3D, até moldura, né? A gente faz de tudo um pouco. Então, bora aqui pro próximo ponto, que é diminua a quantidade de pausas longas. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Pronto. Diminua a quantidade de pausas longas. O que é uma pausa longa, velho? Pausa longa pra mim é uma pausa de 15 minutos. Opa, foi 25. Pausa longa, 15 minutos, isso é muito pouco tempo, isso é muito curto. Então, quando você decidir trabalhar 6 horas por dia, você tem que deixar todas as suas tarefas para um período que não seja essas 6 horas. Então, se você tem alguma coisa para fazer, não marca nessas 6 horas que você se comprometeu a executar o serviço. Marca para assim que você terminar. Porque se você faz antes essas tarefas, no meio desse período, eu estou falando de tarefas que vão usar o seu tempo, a sua atenção e a sua... Acabei de falar alguma coisa motora. Não me lembro. Mas vai usar o seu corpo. Você vai ter que pegar, se deslocar para fazer, uma coisa do tipo. Então, se você coloca essas tarefas no meio dessas 6 horas, não tem como você cumprir, ter... né, e ter uma... Como que chama? Rapaz, as tarefas... As palavras estão saindo da minha cabeça. E de ter uma eficiência. Render o serviço. Porque toda hora você está parando. E pausa longa de 15 minutos, você deve fazer no máximo... Vamos colocar aqui. No máximo, uma pausa, que é a pausa do almoço. Tem gente que fica doido quando eu falo isso aqui. Como assim? Eu vou ter só 1 hora de almoço? O pessoal tá acostumado a ter 2 horas de almoço. Cara, por que em vez de você fazer essas 2 horas na obra, você não faz essas 2 horas deitado na cama em casa? Não entra na minha cabeça. Porque o cara já vai passar ali, ó, das 11 às 1, o cara quer ficar deitado na obra. Cara, é muito simples. Então, se você vai sair às 5, você trabalha direto e sai às 3. E fica as 2 horas deitado em casa. E aí você para 15 minutos e almoça. Antes dessas 3, da 11 horas, para 15 minutos, 11h15 você volta. Não entra na minha cabeça. Porque é coisa de CLT isso, de eu preciso ter 2 horas de almoço. É coisa de CLT, não é coisa de empreendedor, não é coisa de quem tem o próprio negócio. Porque você que tem o seu próprio negócio, que faz o seu próprio horário, você tem que usar isso de maneira inteligente. Então não adianta você ficar lá 2 horas dormindo na obra, brother. Não faz sentido. Na minha cabeça não entra isso. Então o que você faz? Você faz uma pausa só, rápida, uma pausa longa de 15 minutos, e aí você pode fazer algumas pausas. Aqui, ó. Deixa eu até colocar no outro tópico aqui. Nessas pausas longas você pode colocar o almoço, aqui tem o tereré, no sul tem o chimarrão, você para pra tomar um chimarrão. Outro pode colocar aqui, sei lá, ver o WhatsApp, TikTok, sei lá. Você pode fazer o que você quiser nessa pausa de 15 minutos. Eu recomendo você deixar ela para
almoçar, porque senão você fica sem almoço. Mas ficar sem almoço também não mata ninguém não, viu? Não mata não. Então vamos lá. E o oitavo e último, para manter o foco, é quando saturar, fazer uma pausa de 2 minutos. Que eu coloquei numa, é fazer uma pausa de 2 minutos. Deixa eu colocar aqui, pronto. Então aqui, ó, quando saturar, fazer uma pausa de 2 minutos. Será que aqui dá para ver os 8? Dá. Uma pausa de 2 minutos. Opa, tá travando. Tá travando, tá voltando. Voltou, travou. Travou, voltou. Maravilha, estamos aqui, estamos ao vivo de novo. Então, oitavo ponto. Quando saturar, você faz uma pausa de 2 minutos. Wellington, por que isso? Ó, a pausa de 2 minutos é muito importante, principalmente para que você consiga dar uma diminuída na pressão. Porque você tá ali na pegada, mexendo e tal, e aí tem uma tarefa que você não tá conseguindo executar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resfriar a mente. Tá entendendo que a mente já tá ali mexendo, você não tá conseguindo, tentou uma, tentou duas, tentou três. Então o que você faz? Respira. Respira fundo mais uma vez. Respira fundo 3 vezes. Aí você vai, desce do andaime, toma uma água, para e fica na caixa do nada assim. Esperando baixar a temperatura. Não só a temperatura do corpo, mas da mente também. Pensa, tentando não pensar em nada, fica ali assim. Pensa em bobeira, em coisa nada a ver. Muda o foco, respira. Passou os 2 minutos, volta. E vai resolver o que você tem que resolver. Então, essas pausas... Desculpa. Essas pausas, quando saturar, são muito importantes. Para que você diminua a pressão e não ficar doido. Porque eu já cansei de ver. O cara tá executando o serviço ali, não consegue resolver, vai para casa. Deixa a obra lá do jeito que tá e vai embora. Às 10 horas da manhã o cara tá indo embora. Falando profissional de gesso, né? Os outros não sei se chegam a fazer isso. Então, qual que é o lance? Não tá conseguindo resolver? Aí você pode fazer pausa. Pausa de 2 minutos. Conta no relógio ali. 2 minutinhos. É suficiente para você voltar pro jogo, voltar ali para a execução do serviço e concluir o serviço da maneira como você espera. Bom, então, deixa eu colocar aqui para vocês me verem. Esse foi o nosso vídeo, né? Falando, o primeiro vídeo de 8, falando sobre o foco, né, de como executar o drywall mais rápido sem ajudante. Você viu como que o foco é importante? Só com o foco a gente consegue acelerar de uma maneira assustadora a execução do serviço. Então, se você gostou desse conteúdo, chegou até aqui, eu quero te pedir mais uma vez, ó, vou colocar aqui na tela para você apontar o QR Code, o celular pro QR Code, 75% de desconto, é só isso que tá tendo no treinamento. Só tô dando 75% de desconto. É pouco, né? Então, 75% de desconto. Nem sei se eu vou fazer isso de novo. Nos próximos meses, eu vou começar a vender ele no preço normal. E aí, não tem choro nem vela. Não tem. Quem entrar agora, entrou. É promoção que eu tô fazendo no começo desse treinamento. O treinamento começou. Eu comecei esse treinamento há pouco tempo. Acredito que tem umas 2 semanas só. Hoje tem umas 2 semanas. E é por isso que tá com esse preço promocional. Vai durar muito tempo? Eu já te garanto que não vai. Esse preço é único. Agora, se você comprar agora, você só vai pagar uma vez, ou você pode parcelar em 12, e vai usar por 12 meses. Você vai ter acesso ilimitado a tudo que tá ali. Por 12 meses. Você vai conversar diretamente comigo. Ali tem um canal direto comigo. É o meu WhatsApp que tá ali. Pessoal, então qualquer dúvida eu vou responder para você. É uma mentoria, cara. É você ter acesso a mim 24 horas, não porque eu durmo. É você ter acesso a mim, a tudo que eu aprendi e a como fazer esses mais de 100 mil reais por ano e mais de $500 mil aí que eu já fiz com drywall. Fechou? Então eu preciso muito que você entenda que essa oportunidade não vai ficar para sempre. E eu não quero que todo mundo entre. Não é qualquer pessoa. Não, eu só quero aqueles que querem resultado. Porque eu quero ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Se você não tá afim, se não é o seu tempo, tá tudo certo. Você vai prosperar de algum outro jeito, que eu não sei qual que é. Mas vai dar tudo certo. Pode ficar em paz. Fechou? Então, só se fizer sentido para você, ali tem mais informação. Se você quiser, você entra lá. Então é isso. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo.